Ó. Salve, salve, meus amigos aqui da Alfacom. Vamos para mais um bloco aí da nossa matéria de auditoria fiscal, né? A matéria que você vai utilizar no seu dia a dia lá dentro do fisco, dentro da Secretaria de Fazenda, seja lá qual a secretaria que você escolher para trabalhar, tá bom? Nesse nosso bloco agora, a gente vai começar a ver as principais trilhas de auditoria que existem, tá? Que são cobradas em prova, na verdade, tá? Que são as principais. São os cruzamentos de dados, as auditorias eletrônicas que a gente faz lá dentro e quais informações que você precisa saber, você precisa captar lá na EFD, na nota fiscal eletrônica, para que você tenha essas informações, tá bom? Eu vou citar elas, vou explicar mais ou menos como é que funciona e depois eu te dar uns exemplos aí, tá ok? Então vamos lá, ó. A principal trilha de auditoria que vocês vão estudar, que pode cair em prova, o principal cruzamento de dados que se faz, tá? É o cruzamento entre omissões, tá? De declaração fiscal. Se as notas fiscais que foram emitidas, deixa eu pegar aqui, pá, tá? Se as notas fiscais que foram emitidas estão escrituradas lá na EFD, tá? A primeira auditoria que se faz é muito tranquila, tá? Para detectar o quê? Omissão de operação tributária que não foi registrada, tá? Então você vai lá no banco de dados, né? Banco de dados, no BI, de nota fiscal eletrônica, vai pegar por contribuinte todas as notas fiscais emitidas, ok? Vai pegar o registro C100 do contribuinte lá na escrituração fiscal digital dele e fazer o cruzamento de dados. Aí como é que faz esse cruzamento, Fatônio? Olha, na manivela você faz até por Excel, né? Utilizando aí, por isso estudam informática, aquele PROC-V, você consegue fazer, tá? Você consegue também fazer por Access, montando o banco de dados e outro e fazendo a interseção entre eles, ou na maioria das secretarias de Fazenda, acredito que tenham sistemas parametrizados para fazer esse tipo de cruzamento, tá? Se você vier para a minha Secretaria de Fazenda, aqui em Mato Grosso, já existe um sistema que faz esse cruzamento, tá bom? Então, a primeira auditoria que se faz é se o contribuinte omitiu algum lançamento tributado, omitiu alguma informação, alguma nota fiscal, algum documento fiscal que ele possa ter emitido e não tenha sido escriturado nos registros fiscais, tá ok? Bom, a segunda trilha de auditoria que a gente vê é na própria nota fiscal eletrônica. A gente pega os documentos da nota, lembrando que a nota fiscal é um arquivo, né, XML, então você exporta ele para sua planilha de Excel, exporta ele para o seu computador, alocando os dados em colunas da forma que for mais agradável para você trabalhar, tá? E faz os cruzamentos de dados. Primeiro, com base de notas fiscais, você consegue fazer o cruzamento mais básico que tem, que é entre saídas e entradas, né? Para detectar o quê? Divergências, furos de estoque. Ora, imagina aquele contribuinte, né? Aquela premissa básica, né? Ele tem um estoque inicial, vamos supor, partindo de 200 unidades. E aí ele tem notas fiscais de entrada de mais 300 unidades, certo? Ora, ele não tem, aí ele emite uma nota fiscal de saída, ele vende naquele mês 600 unidades. Ora, se você somar, né, a nota fiscal dele de entrada com o estoque que ele tinha, vai dar o inventário momentâneo, né? Vai dar a posição de estoque dele, que é de 500. Ele não tem como ter dado saída de 600 produtos porque ele não tinha esse estoque. Se você detecta essa inconsistência, essa divergência, tá, em auditoria, primeira coisa que você vai presumir. Ora, esse camarada comprou mercadoria sem nota. No mínimo você vai presumir que ele comprou o quê? 100 unidades sem nota fiscal. E aí você vai autuar ele por essa divergência, tá? Isso, lógico, é presumidamente feito pelo fisco. Cabe a ele o contraditório, ele consegue comprovar que isso não ocorreu se ele conseguir, tá bom? Mas a princípio é presumido que ele comprou 100 produtos sem nota, tá ok?
Isso é auditoria. Aí o que vai ser verificado nas notas fiscais? Primeiro, os requisitos formais da nota fiscal. Ora, aquela nota fiscal, ela tá com o CFOP correto, tá? Aquela nota fiscal, ela identifica certinho o remetente, o destinatário, o local de entrega, tá? Ela tem isso aqui, ó, CST é o Código de Situação Tributária, o CFOP é o Código Fiscal de Operações e Prestações, que às vezes a empresa está fazendo uma venda de mercadoria e coloca como se fosse transferência. Ora, cada operação dessa tem um CFOP diferente. Então você tem que, vou usar a palavra até que usavam muito com a gente aqui no nosso curso de formação, você tem que namorar a nota fiscal. Você tem que olhar ela de cabo a rabo e identificar se a nota fiscal ela retrata a realidade da operação. Tá ok? O que mais você vai verificar ali? Os dados cadastrais. Será que aquele contribuinte que está vendendo ou comprando a mercadoria, ele está em situação fiscal regular? Ele tem capacidade, lastro financeiro para fazer aquela operação? Tá? Ou é um laranja? Aquilo é uma interposição fraudulenta. Né? A gente não pode chamar de laranja na prova, não vai cair laranja, vai cair interpostas pessoas. Tá? Essa palavra para vocês. Tá? Então a gente tem que verificar a situação cadastral dele. A gente tem que verificar principalmente a parte do crédito, tá? O crédito, que é o principal vilão. Por que o crédito é o principal vilão, gente? Porque o crédito é aquele que vai ser utilizado, né? Volta lá. Para abater o valor do imposto a pagar, né? O ICMS, devido ao princípio da não cumulatividade, vai ser calculado como? O débito gerado pelas saídas menos o crédito de entrada. Então imagina vocês que eu tenho uma empresa lá no estado do Ceará, e ela está recebendo uma mercadoria do contribuinte no estado de São Paulo. Ora, o crédito que deve vir destacado em nota fiscal é de quanto, gente? 7%. Concorda comigo? Ah, tá vindo lá de Santa Catarina. 7%. Então não pode, de repente a nota fiscal vem de maneira errada, vem com crédito de 12%. E o contribuinte desatento ou de má fé, né? Você não tem como saber no momento, mas o contribuinte vai lá e pega a nota fiscal que veio com 12% destacado e escritura isso como crédito, 12%. Ora, tá errado. Você na auditoria vai fazer o quê? Você vai chegar lá e vai glosar aquele crédito de 12%, porque como a operação veio de um estado rico, veio do sul, do sudeste, ele só pode se utilizar de 7%. Então esse crédito, em tese fictício, né, de 5%, ele deve ser glosado. Ele deve ser glosado pelo fisco. Tá? Ah, veio só o papel, isso aí já é fraude, né? Já é um pouquinho mais à frente que a gente vai ver. Ah, o contribuinte ele emitiu várias notas fiscais de venda fictícia para aquele outro camarada dele só para gerar crédito, são as chamadas empresas noteiras, empresas que ficam gerando crédito. Só tem a transação em papel, não tem a circulação da mercadoria. Tá? Aí você vai falar, Antônio, mas qual é o interesse dessa empresa noteira em fazer esse tipo de operação? Porque vai gerar um débito absurdo para ela lá atrás. Vai gerar um débito absurdo, mas quando você vai fiscalizar essa empresa, você vê que essa empresa é uma empresa de fachada, uma empresa fantasma, uma empresa que tem no quadro societário apenas interpostas pessoas, laranja. Então a gente acaba não conseguindo atingir o patrimônio dessas pessoas simplesmente porque elas não têm patrimônio. Tá? Mas aí, ó, a súmula 509 lá do STJ, ela acoberta essa operação no sentido de proteger o comprador, de boa fé. A súmula 509 fala que o adquirente de boa fé, ele pode se aproveitar do crédito tributário, do crédito fiscal que vem nessa operação de compra. A gente não tem como dizer que aquele remetente era inidôneo na época da operação. Então acaba quem comprou ficando com esse crédito e o fisco que absorve o débito. E aí isso é uma fraude, tá? Isso é um crédito fictício. A gente tem que combater isso na origem, na raiz, tá bom? Atenção às cartas de correção. Volta lá mais uma vez. A gente viu já anteriormente que as cartas de correção, elas não podem ser utilizadas para alterar elementos que alterem o cálculo do tributo. Tá? A carta de correção nem dados cadastrais. Elas só podem alterar elementos acessórios, formais da nota fiscal. Tá bom? E também é de se verificar o trânsito efetivo daquela mercadoria. Tá? Geralmente, as notas fiscais,
né, elas passam por barreiras fiscais e ali elas são efetuadas o registro de passagem. Esse registro de passagem é simplesmente a leitura do código de barras da DANF. Lembra da DANF? A DANF é o papel, né? A DANF é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. É essa que acompanha a mercadoria. Então, quando ela passa num posto fiscal ou ela é abordada por alguma equipe de fiscalização volante, é feito o registro de passagem daquela nota. Tá? E o registro de passagem da nota vai para o portal nacional da nota fiscal eletrônica. Lá tem data, hora, onde passou. E é importante a gente acompanhar esse trânsito efetivo para saber se a mercadoria efetivamente saiu do estado, não saiu, né? Porque olha como é que é a fraude aqui nesse caso. Olha, tem malandro para tudo, gente. Aí vocês vão ficando espertos ao longo da fiscalização. Imagina você estar no estado de... Vou botar aqui agora meu estado, Mato Grosso. Né? Você tem um contribuinte mato-grossense que fez uma nota fiscal de origem Mato Grosso, remetendo a mercadoria lá para o estado do Ceará, certo? Quanto que esse contribuinte vai destacar na nota fiscal de CMS? Vai destacar 12%. Concorda comigo? Uma operação interestadual entre estados pobres. Entretanto, eu só simulei, coloquei o endereço daquele contribuinte lá no Ceará para destacar 12% e pagar menos imposto. Na verdade, essa mercadoria eu vou vender para o seu Joaquim ali naquela cidade vizinha ali do lado. Então isso é uma operação interna. Operação interna, eu deveria destacar, aqui no estado de Mato Grosso, a alíquota interna, 17%, certo? Então nessa brincadeira eu estou sonegando 5%. Como é que o fisco vai pegar essa operação? Olha, vai pegar por quê? Para essa mercadoria chegar no Ceará, antes de mais nada, primeiro de tudo, o que ela tem que fazer? Ela tem que ter saído de Mato Grosso. Ela tem que sair daqui do estado. Então eu vou verificar lá no Portal Nacional se essa nota fiscal eletrônica ela teve registro de passagem, se ela teve trânsito efetivo. Eu não vou nem entrar no mérito de verificar se ela teve entrada lá no Ceará. Porque se ela saiu de Mato Grosso, já é devido 12%, independente de onde ela vá, certo? Mas se ela nem saiu daqui do estado, eu já presumo que houve uma operação de saída interna. Então eu tenho que tributar ela pela alíquota interna. Aqui no estado de Mato Grosso é 17%. Tá entendendo? Então isso é mais uma verificação que é feita com relação à fiscalização da nota fiscal. Fiscalização da nota fiscal ficou ruim, né? Mas a auditoria da nota fiscal, tá bom? Então são assuntos que você tem que observar aí. Bom, seguindo. As principais falhas encontradas, então, nas notas fiscais são utilização do CFOP e do CST errados. Isso aqui, gente, vai estar lá no anexo do regulamento. Geralmente é o primeiro anexo do regulamento do CMS. Qual o CFOP que você usa? É uma venda interna de produção própria, 5101. É uma venda para fora do estado, 6101, tá? Então esse tipo de coisa você não precisa decorar, pelo amor de Deus. Só saiba que existe, tá? E isso são os principais erros encontrados em auditoria. NCM incorreto. O que é NCM? Nomenclatura comum do Mercosul. Cada produto que existe no mundo, ele tem uma NCM diferente. Esta linda camiseta que eu estou usando aqui do Alphacom tem uma NCM. Esta caneta que eu utilizo na mesa tem uma outra NCM. Este microfone, boia, que eu utilizo aqui, tem outra NCM, tá? O meu, não estou usando relógio, tá? Mas o meu cordão tem uma NCM. Todo e qualquer produto tem uma NCM, tá? Então, às vezes, e a tributação é feita com base na NCM, certo? A alíquota do ICMS vai ser com base no produto. Se aquela NCM é de cigarro, tributa-se por uma alíquota maior. Se aquele NCM é do produto de cesta básica, tributa-se por uma alíquota menor, tá bom? Então, cada produto tem uma NCM e isso vai determinar qual é a tributação a ser aplicável. Então, é muito importante o uso correto da NCM nas notas fiscais, tá bom? Óbvio, a correlação entre base de cálculo e alíquotas do tributo, e aí você já viu a legislação tributária comigo, né? Quais são os elementos que compõem a base de cálculo, né? Como é que funciona o desconto condicional, o desconto incondicional, a alíquota dos tributos, Fundo Estadual de Combate à Pobreza, tá? Tudo isso tem que ver se foi incluído corretamente na nota fiscal, tá bom? E outra coisa, o contribuinte, às vezes, pelo fato da nota fiscal ter sido inutilizada ou cancelada,
ele não declara no SPED fiscal. Olha aí, ó, isso aqui ó, é falha, questão de prova para vocês. Ó. A nota fiscal que foi cancelada, ela tem que ser declarada no SPED fiscal? Sim. Todos os documentos fiscais, todos, tá aqui. Todos os documentos fiscais, eles são declarados na escrituração fiscal, tá? Ela vai ser declarada como uma nota fiscal inutilizada ou cancelada. Ou seja, ela não vai gerar efeito tributário, mas ela tem que ser declarada. Lembra quando eu dei a definição do SPED fiscal? O que é o SPED fiscal? A totalidade das informações que existem no mundo fiscal. Então, se aquela nota foi emitida, se foi emitido um protocolo de autorização pelo fisco, aquela nota existiu no mundo fiscal. Ela tem que ser declarada, por mais que ela tenha sido cancelada depois. Vai ser anulada por efeitos fiscais, mas ela tem que constar essa informação no SPED. Tá bom? Muito importante isso aí. Então, vamos seguindo. Aqui, galera, esse quadrinho talvez seja o mais importante, o que tem mais sido cobrado em prova para vocês. Eu preciso dar esses conceitos de auditoria de ativo e passivo fictício e oculto, porque a partir de agora a gente vai entrar nas presunções e você vai ter que enquadrar essas situações em um ativo fictício ou ativo oculto, passivo fictício ou passivo oculto, tá? E eu quero que você preste muita atenção e memorize estes conceitos aqui, tá? São os mais importantes, porque pela legislação do imposto de renda e que foi adotado pelos fiscos estaduais, isso é presunção de fraude. É a utilização das técnicas contábeis, dos conceitos de contabilidade, para fazer auditoria fiscal. Tá? Então vamos lá. O que seria um ativo fictício? Aquele bem que é registrado na contabilidade, mas ele não existe de fato. Ou seja, ele é fictício, ele foi inventado pelo contribuinte. Não tem aquele ativo. Ah, eu tenho lá no meu livro fiscal que eu tenho um automóvel pertencente à empresa, mas esse automóvel não existe. Tá? Ele foi dado PT no automóvel e não foi dado baixa na contabilidade. Tá? Então isso é um ativo fictício. Isso é uma fraude, gente? Não, isso é um erro. Tá? Isso aqui é um erro. Salvo prova em contrário, salvo dolo. Tá? Agora, um ativo oculto. O que é um ativo oculto? O bem ou direito, ele existe, mas ele não está registrado na contabilidade. Ora, se eu estou ocultando alguma coisa do fisco, eu contribuinte, eu estou ocultando, eu estou escondendo um ativo, é porque eu adquiri esse ativo de maneira irregular, de maneira ilícita. É porque provavelmente eu adquiri esse ativo com dinheiro de caixa 2, com dinheiro que não foi registrado. Tá? Então eu adquiri ele de maneira escusa. Por isso que eu estou ocultando essa informação do fisco. Eu tenho esse ativo, ele existe de fato, mas ele não está registrado na contabilidade. Isso aqui, gente, isso aqui é fraude. Isso aqui é fraude fiscal, fraude da Brabo. Isso aqui da cadeia, tá ok? Isso aqui é feio de fazer. Chama o contribuinte, senta do lado dele e fala assim, ai, 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 isso aqui é feio, tá? Ativo oculto é fraude. Independente de dolo ou de culpa. Outra situação, passivo fictício. Ora, eu tenho uma obrigação lá no passivo que já foi paga, já cumpri com ela, fornecedores a pagar, mas ela não foi baixada. Ora, qual é o meu intuito, eu, empresa, de manter no passivo uma obrigação que não existe? Ora, por quê? Provavelmente, mais uma vez, eu paguei aquela obrigação, eu quitei a minha dívida comercial com o meu fornecedor com dinheiro de caixa 2, com operação que não pode ser registrada. Isso aqui é o que, gente? É fraude. Isso aqui, ó, também é chamado de presunção de omissão de receita. Grava essa palavra aí. Omissão de receita. Isso aqui é o que a gente vai bater duro agora nas questões, tá? É o que as bancas mais cobram a auditoria fiscal, que é a presunção de omissão de receita. O que eu quero dizer com omissão de receita, galera? Que houve uma operação tributada feita por esse contribuinte, mas ela não foi registrada, ela foi ocultada do fisco. Se foi um ativo, oculto; se foi um passivo, é fictício, tá? Ou eu não registrei esse ativo, eu escondi ele do fisco, ativo oculto. Ou eu não tenho mais essa obrigação,
tá? E eu deixei ela no passivo, eu não baixei essa obrigação. É um passivo fictício, um passivo que eu inventei para ocultar a minha receita, para omitir uma receita que eu tive, que eu paguei, que eu utilizei para pagar aquele passivo, tá bom? Então, o ativo oculto e o passivo fictício são fraudes, presunção legal de omissão de receita. Isso você tem que ter na sua mente, essa definição. Isso vai cair na sua prova e você vai lembrar de mim, tá bom? Voltando, e o passivo oculto? Ora, o passivo oculto é uma obrigação que ela não está registrada, eu ocultei, mas ela existe, tá? Ela existe. Eu tenho uma dívida lá com o meu fornecedor, mas eu não contabilizei ela, eu esqueci. Isso aqui pode ser um erro, tá? Isso aqui pode ser um erro. Ou contabilizei por um valor a menor, tá? A princípio, se não houver dolo, isso aqui não é fraude. Então, o que eu quero que vocês saibam diferenciar, o que a gente vai bater. A gente tem que diferenciar o que é erro do que é fraude. A fraude é a omissão de receita, ativo oculto e passivo fictício. E o erro, ativo fictício e passivo oculto. Ah, eu todo embaralhei a porra toda, agora ficou uma bagunça na minha cabeça. Olha aqui, gente, imprima esse quadrinho e coloca ele no seu mural, tá? Ativo oculto. Eu tenho um bem, eu tenho um bem, isso, mas ele não está registrado. Eu ocultei o meu ativo. Ou eu tenho uma obrigação escriturada, mas ela não existe mais, tá? Eu inventei uma despesa. Ativo oculto ou passivo fictício são presunções de omissão de receita. Isso é fraude, é feio, da cadeia. Lei 8137 de 90 na cabeça deles. Tá ok? Tá aqui? Fica atento, fica atento. Isso aqui é muito importante para sua prova. Olha só como é que caiu em prova já uma vez, ó. Caiu assim, ó. No processo de acompanhamento de inventário físico do estoque de matéria-prima que são compradas a prazo. Compradas a prazo. Isso aqui vai ser estruturado como, ó. Débito de fornecedores, né? Fornecedores a pagar. Desculpa. Débito de mercadorias, crédito a fornecedores a pagar. Certo? Um passivo de longo prazo. Compras a prazo. De uma determinada indústria. O auditor fiscal constatou a existência de quantidades relevantes de itens que não constavam no registro físico, financeiro e contábeis. Ora só. Volta aqui para mim. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho um bem ou direito que não está registrado, mas que existe, certo? Existe. Ah, tá. Após uma detalhada análise do registro de inventário do ICMS no SPED, do saldo contábil da conta estoques de mercadoria e de realizar uma contagem física desses estoques em loco, que apontou quantidades físicas maiores que as registradas, ou seja, eu tenho um bem que existe e não está registrado. Ora, nesse caso aqui, ele identificou ativos. Olha, isso aqui ele identificou os dois. Né? Olha só, vamos seguindo aqui para você ver. Bom, qual seria o lançamento contábil disso aqui? Mercadorias a fornecedor a pagar, certo? Comprou a prazo, ele debita mercadorias, credita fornecedor a pagar. Olha só, ele não constava no registro, e ele tinha quantidades maiores no estoque. Então, o auditor fiscal identificou ativos. Que ativo é esse, gente? Ativo oculto, certo? Isso é um ativo oculto. Então, ativo fictício, ativo fictício. Então, letra C, ele fala o seguinte, ó. Ativos e passivos ocultos devendo proceder com a autuação fiscal de ICMS em relação à mercadoria adquirida que existe fisicamente, mas não foram contabilizadas. Exatamente. Aqui, ó, letra B, letra C de casa, nosso gabarito. Aqui eu tenho o quê? Um ativo oculto e um passivo oculto, tá? Devendo proceder com a autuação fiscal. O passivo oculto é fraude? Não, é erro. Mas o ativo oculto, ele é fraude, tá? A outra seria a letra E, que poderia ser ativo e passivo oculto, não sendo necessário nenhum procedimento fiscal. Ora, não sendo necessário nenhum procedimento fiscal, só se eu fosse muito bonzinho. Mas aí eu incorreria em prevaricação. Tá? Então, tá vendo como é que você tem que saber o conceito de ativo e passivo? Você mataria por quê? De cara, isso é um ativo oculto. Então, sempre que tiver um ativo fictício, você já riscaria aqui. Sobre a letra C e letra E, é óbvio que você tem que proceder à autuação fiscal porque ativo oculto
se trata de fraude fiscal, como estava lá, né, no nosso velho quadro aqui, nosso mapinha mental. Ativo oculto é um bem direito que não está registrado, mas existe. E ele foi constatado durante a auditoria, em loco, lá pelo auditor fiscal. Tá ok? Nesse caso, a gente tem aí um ativo e um passivo oculto, devendo autuar, mandar aquela carta de amor, para o contribuinte aprender a não esconder mais nada do fisco. Tá bom? Então, cai em prova e cai com força. Ok, gente? Como eu falei para vocês, esse conceito de omissão de receita, de ativo oculto ou passivo fictício, eles derivam, tá, do regulamento do imposto de renda, tá, aqui do regulamento do imposto de renda, que ele traz como 3 premissas básicas lá de presunção de omissão de receita e são utilizadas pelo fisco estadual. Primeiro, o saldo credor de conta caixa. Gente, saldo credor de conta caixa, contabilmente, é algo impossível de acontecer, né? Porque conta caixa é uma conta de ativo circulante, ela aumenta a débito. Então, se ela estiver zerada, se eu tiver quebrado lá, estragado lá, falir, porra, a conta caixa vai estar zerada. Eu não tenho como ter menos R$10 no caixa. Tá? Eu tenho na conta bancos, eu posso estar devendo, mas na conta caixa não. Então o saldo credor de conta caixa quer dizer o seguinte, quer dizer que eu recebi sim dinheiro, mas eu omiti esse dinheiro, né? Eu tinha esse dinheiro, esse recebimento. Meu saldo da conta caixa não pode ficar credor nunca. Tá? Então isso aqui é uma omissão de receita, é fraude. Falta de escrituração de pagamentos. Olha, o que é isso, gente? Passivo fictício. Tá? Desculpa, passivo, deixa eu, paga. Falta de escrituração de pagamentos quer dizer o quê? Quer dizer que eu inventei um passivo, né? Eu inventei um passivo, isso aqui é um passivo oculto. Olha, se eu paguei um contribuinte e não escriturei, não sei que é um passivo fictício também, certo? Se eu paguei e eu não escriturei, é porque eu estou omitindo aquela receita que foi utilizada para o pagamento, certo? Da mesma forma, de eu manter despesas fictícias no passivo, também é um passivo fictício. Omissão de receita, certo? Sempre que eu faço um pagamento e eu omito essa informação de pagamento ou eu mantenho essa obrigação lá na minha contabilidade, é porque eu estou omitindo a origem desse dinheiro. Omissão de receita, tá? É você esconder ou ocultar a origem desse dinheiro. E isso é presunção de fraude. Tá? Isso gera autuação. E isso você pega como? Na auditoria fiscal? Simplesmente não. Olha só, você utiliza também as técnicas contábeis para auxiliar a auditoria fiscal. Tá, ok? Estou auditando conta de ativo, estou auditando conta de passivo. Tá ok? A contabilidade, aí você entende por que você estuda contabilidade, né? Ela anda junto com a fiscalização hoje em dia. Hoje em dia você pega a escrituração fiscal digital, a escrituração fiscal, né, a ASF, do contribuinte cruza com a AFD. São tudo documentos eletrônicos, são declarações digitais, né? O fisco tem acesso a tudo isso. Ah, essa daqui ele entrega para a Receita Federal, essa aqui ele entrega para o fisco estadual. Tem o convênio entre as administrações tributárias, a gente troca as informações e cruza-se os dados. Bom, então tá lá. Geralmente, nas leis estaduais do ICMS, você vai ver essas presunções de saída. Tá? São operações que também se equiparam à saída para efeito de tributação. Tá ok? Gente, vou precisar de um corte aqui no minuto 28. Meu celular disparou ali, tá bom? E aí a gente continua. Deixa eu botar até aqui. Beleza. Então, voltando. Existem algumas presunções de saída elencadas pelo regulamento, pelas leis de ICMS, em que ocorre uma operação que não necessariamente foi a saída formal da mercadoria, mas que elas são equiparadas para efeito de tributação. Tá? Então a gente considera também, vai tributar como se fosse saída do estabelecimento, a mercadoria que constar no estoque final na data do encerramento da atividade. Quando eu falo data do encerramento da atividade, eu não estou falando quando dá 6 horas da tarde o camarada fecha a porta e vai para casa, não.
Data do encerramento da atividade, tá? É quando ele vai fechar as portas de vez. Ó, minha empresa quebrou, fechei. Não quero mais saber de brincar de empresário. Vou vender aqui e vou embora lá para morar em Miami, tá? Então eu estou encerrando as atividades da empresa. Eu vou dar baixa na minha inscrição estadual, tá? E nesse caso, se eu tiver algum estoque ainda final lá, como essa mercadoria, ao entrar no seu estabelecimento, ela gerou um crédito, né? Você usou esse crédito para abater as saídas. Nesse caso, como essa mercadoria não vai mais ser objeto de saída, pelo menos não formal, o fisco considera que ela é uma presunção de saída e vai cobrar o ICMS sobre o teu estoque final que constar na data do encerramento da atividade, tá bom? Também presume-se como saída a mercadoria que entrou sem nota fiscal ou com documento inidôneo, tá? Quando essa mercadoria ela entrou sem nota, basicamente ela não foi, né, escriturada, ou entrou com nota e não foi escriturada, ou não entrou com nota. Por quê? Aquela velha máxima que existe no fisco, tá, gente? Quem compra mercadoria sem nota é porque o mínimo de inteligência que se espera, ele vai vender sem nota, tá? Então, se ele comprou sem nota, eu não vou esperar ele vender sem nota para autuar esse contribuinte. Eu já vou lá durante a auditoria de estoque, já detectei que ele comprou essa mercadoria sem nota e já autuo ele pela saída, tá bom? Considero como se fosse uma saída tributada. Presunção de saída. E a mercadoria que foi adquirida para industrialização ou para, né, como insumo de industrialização ou para revenda e for destinada a uso e consumo. Então, se eu adquiro insumos para industrializar, para gerar um novo produto e consumo aquilo internamente na minha empresa, ora, essa mercadoria vai ser presumida como se tivesse saído do estabelecimento, tá? Porque eu comprei ela como insumo. Ou se eu compro para revender e utilizo também, eu comprei 10 barris de chopp para revender aqui no meu boteco. Só que hoje é aniversário do meu gerente e eu resolvi fazer uma festa, mandei abrir um barril, dei um barril para ele. Ora, essa mercadoria foi consumida internamente. Se ela foi consumida internamente, ela foi dada a saída dela, mesmo que a saída tenha sido interna. Tá? Você acredita o valor dessa mercadoria e debita pelo preço de venda. Tá? E aí você cobra o ICMS sobre ela também. Tá? Então, ó, tá aqui, ó, o regulamento. Aliás. Não é. Aqui eu vou deixar para entrar no. Não, vou continuar. Vou continuar, também fazer esse corte. Vamos lá. Então, gente, vamos ver aqui quais seriam as operações... Não, vou parar. Vou encerrar, isso aqui é tema novo. Continua na próxima aula, tá ok? Vamos lá. Senhores, então... Bom, então, vistas essas presunções de saída, tá? A gente vai encerrar esse bloco por aqui. E aí, no próximo bloco, eu vou explicar para vocês as questões de omissão de receita que a gente tem, que aí sim são as fraudes detectadas pelo auditor, que vocês têm que ficar mais atentos aí para a gente utilizar e detectar durante as auditorias fiscais, tá bom? Um forte abraço aí e até o nosso próximo bloco.